Olá, meu nome é Cleideni e eu sou a professora de gestão de pessoas de vocês. Hoje eu vou gravar a unidade 2, recrutamento e seleção. Lembrando que não é uma aula, tá, gente? É um direcionamento para os estudos de vocês, tá ok? Então vamos lá. Recrutamento e seleção. O processo de recrutamento e seleção representa um dos mais importantes processos de gestão de pessoas, mesmo porque é através do recrutamento e seleção que nós vamos compor a nossa equipe de trabalho. Por isso a importância do processo. Didaticamente, o processo pode ser dividido em 6 etapas. Primeira etapa. Primeiramente, precisamos fazer um planejamento e previsão da força de trabalho para determinar as vagas a serem preenchidas. Por quê, gente? Porque nós não podemos contratar à revelia. Não podemos sair contratando sem fazer um planejamento, sem fazer uma previsão. Caso contrário, a minha empresa vai ficar lotada, cheia de funcionários, vai causar prejuízo, né? Vai aumentar a folha de pagamento e vai gerar também desmotivação da própria equipe, porque a equipe cheia, certamente alguns vão ter o que fazer e outros não vão ter o que fazer. Então, o planejamento, a previsão, ela é importantíssima, ela é necessária, tá? Segunda etapa. Feito isso, é necessário desenvolver um banco de currículos, também chamado de banco de talentos, para formar um conjunto de candidatos para esses cargos. Vocês têm que formar esse banco de talentos. Vocês não podem sair jogando currículos fora. Eu conheço pessoas que trabalham no RH que, quando recebem um currículo cuja vaga naquele momento não é necessária, eles jogam fora o currículo. Mas nós não podemos trabalhar dessa forma. Os currículos, eles têm que ser arquivados, de preferência pelo cargo, pelo sexo, pela escolaridade. Por quê? Porque vai ficar de fácil manuseio quando você precisar. Você recebe, digamos, 150 currículos por dia. Quando você for entrar em contato, desses 150, uns 90 certamente já estão no mercado de trabalho. Então é necessário que você guarde, que você monte um banco de currículos, ok? Terceira etapa. Realizar uma triagem dos currículos dos candidatos para a vaga em aberto e convidá-los para o processo seletivo em aberto. Quarta etapa. Utilizar várias técnicas de seleção, como entrevistas, provas, dinâmicas de grupo, testes psicológicos, para identificar os candidatos que têm o perfil compatível à vaga em aberto. Isso vai ser falado mais para frente, então dispensa a explicação agora, tá, gente? Quinta etapa. Enviar 2 a 4 candidatos pré-selecionados ao gestor ou responsável pelo cargo para que tome a decisão final de escolha do candidato a ser contratado. E sexta etapa, encaminhar o candidato selecionado para exame médico admissional junto à equipe de medicina do trabalho e para o departamento pessoal realizar a contratação do ponto de vista burocrático. Técnicas de recrutamento e seleção. Primeiro, técnicas de recrutamento. O processo de recrutamento é identificado por sua capacidade de atrair profissionais para a instituição.
O que é recrutamento, gente? Recrutamento é diferente de seleção, tá? As pessoas falam assim, estou indo participar de uma seleção. Quando você vai para a empresa pela primeira vez, você está indo participar do recrutamento, tá? O processo de recrutamento, ele é a capacidade da instituição, daquele departamento, de atrair profissionais para a instituição, tá? O recrutamento ele pode ser de dois tipos, o interno e o externo. Veja bem esse esquema aqui, ele está assim perfeito, ele está perfeito, não tem o que mudar. Tem aqui no topo o planejamento e a necessidade de recrutamento, que foi a primeira etapa, né? E logo abaixo, o recrutamento interno e o recrutamento externo. O recrutamento interno, o preenchimento da vaga será feito pelos próprios colaboradores. Ele é mais rápido, mais barato e os candidatos já são conhecidos. No recrutamento externo, o preenchimento da vaga será feito por candidatos externos à organização. Ele é mais demorado, mais caro e candidatos são desconhecidos. Ambos têm seus prós e seus contras, que nós vamos ver separadamente aqui agora, ok? Recrutamento interno. Como já foi dito, trata-se do recrutamento dentro da empresa. Esse é um bom meio de recrutamento, pois, por um lado, os indivíduos já são conhecidos da empresa e, por outro lado, a empresa já é familiar ao indivíduo. Também constitui um procedimento bastante econômico e serve para demonstrar que a empresa está interessada em valorizar seus colaboradores. Pessoal, esse recrutamento, ele é muito importante e eu oriento que sempre que possível seja feito o recrutamento interno, porque valoriza o seu capital intelectual. Os seus funcionários, eles ficam mais motivados, esperançosos, eles ficam felizes com a promoção ou a ocupação de uma possível vaga. Então, é uma técnica muito boa. As técnicas mais utilizadas no recrutamento interno para divulgação das vagas em aberto são mural ou quadro de avisos, intranet da organização e jornal interno. Quais são os prós do recrutamento interno? Aproveita melhor o potencial humano da organização, motive e encoraje o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários, incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários à organização, ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental, não requer socialização organizacional de novos membros, porque os funcionários já estão lá há mais tempo, e a probabilidade de uma melhor seleção, pois os candidatos já são bem conhecidos. Os contras. Quais são os contras? Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. Por quê, gente? Porque se você não contrata pessoas novas, não entra ideias novas, né? Não entra novas, às vezes é necessário um gás novo. Então, se você está tomando cuidado de injetar esse gás novo através de treinamento e desenvolvimento, não há perigos. Mas, se você não toma esse cuidado, realmente vai bloquear, sim, tá?
Facilita o conservantismo e favorece a rotina atual. Fica muito aquele conservadorismo, né? Tudo muito conservado, não evolui. A verdade é essa, não evolui. Mantém quase inalterado o patrimônio humano da organização. E isso não é bom. Às vezes a gente tem que investir na inovação do patrimônio humano, né? Do patrimônio do capital intelectual, tá? Ideal para empresas burocráticas e mecanicistas ou mecanísticas. Mantém e conserva a cultura organizacional existente, não inova, não muda, mas também não inova. Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. Então, isso também é sério, né? E o recrutamento externo, gente? Atua basicamente sobre candidatos que estão no mercado de trabalho, ou seja, fora da organização. Tem como características buscar experiências e habilidades não presentes ainda na organização. Como os candidatos não são conhecidos da organização, eles precisam ser selecionados previamente. Vejamos as vantagens e as desvantagens desse tipo de recrutamento. O pós ou prós introduz sangue novo na organização, talentos, habilidades e expectativas. Esse é um dos melhores, tá, gente? Porque quando entra uma pessoa diferente, de fora, ela chega com gás novo, ela chega sem nenhum vício organizacional daquela organização. Ela já chega com muitas ideias, com novas habilidades, com muitas expectativas, e isso é muito bom, tá? Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades. Por quê? Você está introduzindo na empresa capital intelectual novo. Então, vai enriquecer a empresa. Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas. Renova a cultura organizacional e a enriquece com novas aspirações. Incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos. E os contras? Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização, porque o funcionário ele vai perceber que não tem oportunidade, o funcionário interno, tá? Aquele que já é funcionário, quando chega uma pessoa nova, o funcionário que já está lá há mais tempo percebe que ele poderia ter ocupado aquela vaga, mas que a empresa preferiu contratar de fora. Então, afeta negativamente. Reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades para estranhos. Requer a aplicação de técnicas seletivas para a escolha dos candidatos externos. Isso significa custos operacionais. Exige esquemas de socialização organizacional para os novos funcionários. Isso também significa custos operacionais. É mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. Mas é necessário, né, gente? Todos os dois processos têm seus prós e seus contras, mas ambos são necessários. Principais técnicas utilizadas do recrutamento externo: anúncios em jornais e revistas especializadas, agências de recrutamento, headhunters ou caça-talento, né? Cartazes ou anúncios em locais de boa visibilidade, network ou indicação, e as redes sociais que hoje estão sendo muito utilizadas, tá bom, gente? Pessoas com deficiência.
nós temos que contratar também pessoas com deficiência, tá, gente? A contratação de pessoas com deficiência, ela está na legislação, né? De acordo com o artigo 93 da Lei 8213 de 91, a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência na seguinte proporção: até 200 empregados, 2% de contratação; de 201 a 500 empregados, 3% de contratação; de 501 a 1.000 empregados, 4%, e acima de 1.000 empregados, 5%. Seleção de pessoas. Sucintamente, o processo de seleção pretende eliminar candidatos menos qualificados. Veja bem, houve o recrutamento, você recrutou, instigou pessoas a virem entregar os currículos. Já veio aquele monte de gente querendo a vaga. Agora você vai selecionar. São vários os conceitos sobre seleção de pessoas. Eu trouxe um aqui do Chiavenato, tá? Seleção é o processo pelo qual uma organização escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a posição disponível, considerando as atuais condições de mercado. Ele é bem abrangente, por isso é que eu trouxe esse conceito. As técnicas de seleção. Entrevista de seleção, prova técnica ou de conhecimento, testes psicológicos, dinâmicas de grupo, testes de simulação. Vocês vão lançar mão da técnica que melhor adequar ao cargo, tá? Não são todos os cargos que são necessários aplicar um teste psicológico. Digamos que na sua empresa não tenha um psicólogo e você vai contratar um vendedor, por exemplo. Se for um vendedor de varejo, não é necessário aplicar um teste psicológico. Para quê? Você vai medir o quê? A atenção concentrada, a personalidade. Existem os testes psicológicos, eles devem ser direcionados e bem direcionados. Não é para qualquer cargo, não é necessário. Se você quiser, é claro que pode aplicar, mas não há necessidade, tá? Agora, a prova técnica ou a prova de conhecimentos, você vai aplicar para qualquer cargo também? Não, gente. Agora, digamos que você vai contratar um analista de departamento pessoal. Você vai aplicar a prova técnica? Claro que vai, porque uma coisa é o candidato chegar lá e falar que ele sabe calcular uma férias, sabe calcular o imposto de renda, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. E na hora de fazer, ele fala, eu esqueci, né? Então, alguns cargos são extremamente necessários à prova técnica, à prova de conhecimento, tá? Os testes de simulação, esses testes são aplicados também por psicólogos. São simulações onde a pessoa vivencia como se fosse um teatro, uma peça teatral, alguma determinada situação orientada pelo psicólogo. A dinâmica de grupo também deve ser direcionada por uma pessoa bem experiente, tá? Então, cada uma vai ter o seu direcionamento, ok? E a avaliação dos resultados da seleção de pessoas.
avaliar os resultados do processo seletivo do ponto de vista quantitativo, devemos mensurar. Deixa eu explicar isso aqui antes, gente. Tudo que a gente faz dentro de uma organização é necessário ser mensurado, tá? Hoje em dia a gente não fala que deu certo ou que não deu certo sem apresentar dados concretos. Quando você terminar a seleção, de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, dependendo do fluxo de seleção da sua empresa, de tempos em tempos, é necessário você apresentar os resultados. E isso é do ponto de vista quantitativo, tá? Então, o que você deve mensurar? O número de candidatos recrutados, o número de candidatos selecionados e o número de candidatos aptos a exercer o cargo. Tempo gasto, quanto tempo que foi gasto para cada processo, tá? E os custos diretos e indiretos com o processo. Isso, gente, é uma barganha enorme para quando você for ter reuniões com a direção, tá? Quando você tem isso bem mensurado, você consegue barganhar mais verbas, mais funcionários para a sua equipe, tá? E a prática de autoavaliar os resultados em gestão de pessoas é muito comum e necessária, ok? Ô, gente, eu esqueci de mensurar aqui, depois de você selecionar, você aplicou as técnicas necessárias lá, né? Então, depois de você selecionar, você vai mandar de 3 a 5 pessoas para o gestor que solicitou a vaga, tá? Se por acaso o departamento de marketing tenha solicitado a vaga, você não vai escolher o funcionário para o departamento de vagas. Você vai recrutar, vai selecionar e os 5 melhores você vai encaminhar para que ele escolha, tá bom? A gestão de pessoas, o departamento de gestão de pessoas, ele é função de staff, ele é função de apoio, tá? Não é para você fazer para o departamento, ok? Obrigada a todos. Eu espero as dúvidas através do fórum Tira Dúvidas, tá bom? Um abraço.